Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Bem-vindo ao vídeo de número 4 do tópico 3 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando nesse tópico sobre pilhas e filas de dados. Já falamos, aliás, sobre pilhas nos vídeos anteriores e agora falaremos, claro, sobre filas. Esse é o assunto a partir deste vídeo. Eu havia até me esquecido de fazer no primeiro vídeo a recomendação da leitura, então aqui vocês podem ver que a indicação de leitura para esse tópico no geral são as seções 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5 do livro do Drozdek, Algoritmos e Estruturas de Dados em C++. Então agora fica registrado aí a leitura recomendada para vocês fazerem nesse tópico. Muito bem, então vamos falar das filas de dados. Bem, as filas são também uma estrutura de dados que é linear, assim como as pilhas, e também podemos entendê-la como um arranjo linear de dados em que a gente implementa alguma política de uso, uma política de operações. Restringe, digamos assim, o tipo de operação em especial de inserção e remoção que você pode fazer. Nesse caso, a política que as filas se implementam é conhecida também como política FIFO, First In, First Out, ou traduzindo, claro, para o português, isso quer dizer o primeiro que entra é o primeiro que sai, ou seja, o elemento de informação, o dado que entrou e que está há mais tempo armazenado na fila, tem a preferência para ser o próximo a sair da fila. Bem, esse é o conceito, claro, comum que a gente tem no entendimento de filas, né? Quando a gente usa e frequenta filas em serviços aí como bancos, supermercados e tudo mais, esse é o tipo de política de regra de uso que está sendo adotada, que a pessoa que está, né, que chegou primeiro na fila é a próxima a ser atendida. Quando a gente implementa uma política dessa, o mecanismo de retirada dos elementos ele passa a ser igual à ordem de inserção, ou seja, você não tem uma inversão de ordem como havia com as pilhas de dados. Você mantém, você respeita a ordem em que os elementos foram inseridos no processo de retirada desses mesmos elementos. Então, a fila é uma estrutura de dados que preserva a ordem de inserção daqueles mesmos dados. Bem, em termos de implementação, assim como as pilhas, as filas são relativamente fáceis de trabalhar e de implementar num programa em linguagem de computador. Basta você ter alguma estrutura, por exemplo, um vetor, uma lista ligada, uma estrutura de dados linear, como vetor ou lista ligada, para implementar as operações, implementar os métodos em cima, obedecendo justamente essa política FIFO que descreve o comportamento das filas. O que é, claro, fundamental para isso é você ter a informação de onde é o fim da sua fila e onde é o início, porque justamente o início da fila é o ponto em que vai ser retirado um objeto numa operação de remoção, enquanto que o fim da sua fila é o ponto em que vai ser inserido um novo objeto logo após. Este, né, que está no momento no final da fila. Então, ter controle do elemento que está no final da fila e do elemento que está no início da fila é fundamental para uma implementação correta de fila em computador. Quais são essas operações? Claro, as operações básicas, fundamentais para você ter uma biblioteca, uma classe na linguagem C, por exemplo, que implementa uma fila de dados. São essas listadas aí. Eu tenho que ter um método que verifique se a fila está vazia, que eu posso chamá-lo de isEmpty,
eu tenho que ter os dois métodos que determinam as operações de inserção e remoção. Então, aqui no caso, eu estou chamando de enqueue, e aí esse método enqueue recebe o elemento a ser inserido, o dado, a informação que eu quero inserir, e claro, inserir no final da minha fila. O método dequeue, ele remove um elemento do meu início da fila, sempre, né? Então veja que ele não precisa de parâmetro, afinal ele sempre vai remover o elemento inicial, vai desenfileirar o elemento que está no início, aquele que está há mais tempo dentro da fila. E o método front, ele vai retornar o primeiro da fila, ele vai retornar uma referência ou uma cópia da informação que está na primeira posição da fila sem removê-lo, que muitas vezes é necessário a gente consulta essa informação, mas não necessariamente retirá-la da estrutura de dados. Então vamos aqui fazer uma simulaçãozinha bem simples para entender essas duas operações. Então imagine que você tem uma fila de dados que está inicialmente ocupada pelos elementos 4 e 7, então uma fila de dados que guarda dois números inteiros aqui, no caso, 4 e o 7, e aí solicita-se a operação de enfileirar em queue de um novo elemento, o elemento 9. Então, esse elemento, obedecendo a política FIFO, First In, First Out, vai ser inserido no final da fila. Então, esse vai ser o novo estado da minha fila de dados, com 9 justamente na posição final aqui da fila. Ótimo. Agora você tem a operação enqueue, mais uma operação enqueue sendo solicitada para armazenar o elemento 13. Naturalmente, o resultado, então, o novo estado da minha fila é esse que vocês estão vendo aqui, com o elemento 13 no final da fila. E quando você daí tem uma operação de dequeue, ou seja, retire o primeiro elemento da fila, remova, né, quem está no início da fila, quem vai ser removido, claro, é o elemento 4, que é o primeiro da minha fila, e aí agora você tem o estado da fila sendo este daqui, valores 7, 9 e 13 é o resultado dessa sequência aqui de operações, duas operações de inserção no final da fila, seguida de uma operação de remoção no início da minha fila. Muito bem. Falando então da implementação especificamente em C++, a gente tem que trabalhar com algum arranjo linear, como eu já falei isso ainda nesse vídeo, um pouco antes. Pode ser um array, né, um vetor simples, convencional aí da linguagem C++. Pode ser a classe vector, trabalhar com a classe container vector da STL. Ou eu posso trabalhar com alguma implementação de lista ligada, seja da STL ou uma implementação nossa própria. O que é mais recomendado é a gente trabalhar com uma lista ligada, em especial uma lista duplamente encadeada, que é uma implementação mais eficiente de lista ligada. Por quê? Porque justamente percebam que eu vou, numa fila, eu tenho como duas operações fundamentais, retirar do início e inserir no final. Retirar do início e inserir no final vão gerar muitos deslocamentos, cópias de dados, se você fizer isso dentro de um vector ou de um array. Então, por isso que é mais interessante trabalhar com uma lista duplamente encadeada, porque já é sabido de tópicos anteriores, do tópico sobre listas ligadas, que inserção e remoção em uma lista ligada tem custo constante, tem custo Ozão de 1, complexidade computacional assintótica aí, pertencente à classe Ozão de 1. Então, é a forma mais eficiente de fazer uma implementação de fila. E aí, então, a gente pode construir essa implementação justamente através do conceito de tipos genéricos que a gente já viu, também nos vídeos anteriores, já com a implementação de uma pilha para trabalhar com dados genéricos. E aí a gente vai fazer essa mesma implementação usando template e também usando, de novo, a classe list da STL. Essa é a
declaração da minha classe. Então, veja, eu vou fazer uma declaração, a classe vai se chamar Q. Eu tenho, claro, o construtor da minha fila, tenho um método para fazer esvaziar a fila, eliminar todos os elementos, tenho um método para verificar se a fila está vazia, que retorna um booleano, tenho um método front, que vai retornar justamente uma referência para o elemento que está na frente, no início da minha fila, tenho o método dequeue, que vai desenfileirar o elemento que está na frente da minha fila, vai removê-lo e vai retornar uma cópia dele, inclusive, e tem o método enqueue, que vai enfileirar, inserir o elemento no final da minha fila, através também de uma cópia por referência, né, uma referência ao dado aqui no caso. Então, veja, com esses métodos aqui eu posso implementar uma classe queue aqui, uma classe que implementa filas de dados. Claro, tudo isso, né, todos esses métodos vão operar, claro, em cima do objeto LST da classe list, que é um atributo aqui, membro dessa classe queue. Então, o atributo LST vai ser justamente um objeto list do tipo T, desse tipo T genérico de dado que eu vou armazenar, manipular dentro dessa minha fila. Bem, o restante da implementação está disponível no arquivo genqueue.h. No próximo vídeo nós vamos daí discutir com calma todas as definições desses métodos, desses membros da classe queue. Mas antes disso, vamos falar aqui de implementações prontas, disponíveis dentro da STL, tanto para pilhas e para filas. No caso das pilhas, a gente já fez a nossa própria implementação, mas a STL oferece uma implementação chamada stack, uma classe chamada stack, que na verdade é um adaptador de container. Por que ele é um adaptador de container? Porque ele usa na prática uma outra classe, que é a classe deck, que é uma estrutura de lista ligada disponível na STL e que aí em cima dessa classe deck implementa a política LIFO ali, last in, first out, que é típica das pilhas de dados, das stacks. Então, como é que eu posso usar um elemento, uma pilha, né, usando essa classe da STL? Basta eu declarar o objeto, instanciar um objeto de nome aqui variável do tipo stack, da classe stack, informando também o tipo de dado que eu quero guardar dentro desse stack. Então, vejam que bem simples aí a sequência de operações. Aqui eu destaco alguns métodos, algumas funções membro da classe. Vocês podem ver aí justamente, em especial, as operações push e pop aqui, justamente a operação push que insere o elemento no topo e a operação pop que apaga o elemento do topo. Veja que a operação pop da classe stack, ela não retorna o elemento apagado. Se você quiser retornar o elemento a ser apagado, você tem que usar o método top, que é esse logo abaixo aí do método pop, que ele retorna uma referência para o elemento que está no topo. Além de outros métodos que vocês podem, claro, ver dentro da documentação da classe stack aí no manual de referência do C++, porque tem, por exemplo, online na página c++.com. Do mesmo jeito que pilhas estão disponíveis na STL, você também tem filas disponíveis na STL. Você tem a classe queue, que é essa daqui, né? Em que eu posso justamente também criar um objeto dessa classe queue para armazenar um elemento deste tipo aqui que eu insiro entre os sinais de menor e maior aqui, justamente porque a classe queue trabalha com tipos genéricos, com os templates. A classe queue também, claro, vai implementar o conceito de fila de dados, utilizando a política FIFO, first in, first out, e aí, a partir disso, eu posso executar as operações como vocês estão vendo aqui, as destacadas, né? Operação front, operação back, retorna referências para o primeiro e para o último elemento da fila. A operação push, por sua vez, vai inserir o elemento no final da fila,
enquanto que a operação pop vai remover o elemento do início da fila, o primeiro elemento da fila. Então veja, tem nomes iguais, push e pop, a classe stack, mas a política aqui é diferente, né? Enquanto push e pop numa pilha insere e apaga no topo, digamos assim, no final da estrutura, na mesma ponta da estrutura, aqui push e pop numa fila, insere e remove em extremidades opostas da estrutura de dados linear. Insere no final e remove no início. Então, vejam, né, que são métodos de mesmo nome, mas só que como estão em classes distintas, eles implementam políticas, operações aqui também distintas. Muito bem, então esses eram os conceitos que eu queria passar nesse vídeo aqui sobre filas. No próximo vídeo a gente vai entrar em detalhes aqui na implementação da classe GenQ. Então é isso, até o próximo vídeo.